Olá, cursista! Bem-vindo ao segundo módulo do curso de Fundamentos de Numismática, Fontes de Estudo e Pesquisa da Numismática. Este módulo está dividido em 4 partes: o que é uma pesquisa, preparando um projeto de pesquisa, fontes de pesquisa e seus tipos, e a evolução dos estudos de numismática no Brasil e no mundo. Nesta videoaula, vamos tratar especificamente de fontes de pesquisa primárias, que são representadas através de documentos históricos. A principal fonte primária do pesquisador em numismática é o documento histórico. Então devemos partir do conceito do que é um documento histórico. Documento histórico é tudo aquilo que o ser humano produziu ao longo de sua história. Tudo que interessa ao pesquisador, dependendo do enfoque e do período no qual ele está desenvolvendo sua pesquisa, a partir dos quais esse pesquisador interroga esses documentos, buscando contextualizar fatos do passado. Esses documentos têm como característica retratar fenômenos sociais, servem como registro da ação humana no tempo, são a principal matéria-prima do pesquisador das ciências sociais e humanas, retratam fontes históricas e expressam consciente e inconsciente de uma cultura. Jacques Le Goff, historiador francês, afirma que os documentos não aparecem aqui ou ali pelo efeito de qualquer imprescrutável desígnio dos deuses. Eles dependem de causas humanas, que não escapam de alguma forma a análises dos problemas postos pela sua transmissão. Ou seja, é através dos documentos históricos que nós conseguimos retratar com alguma certeza, não total ou completa, fatos e contextos sociais do passado. Assim, o pesquisador faz uso de uma grande variedade de materiais para alcançar as narrativas cada vez mais próximas de uma realidade a ser estudada, que possam ser capazes de explicar o porquê e o como de algo ter acontecido ou está acontecendo. Esses documentos históricos podem ser escritos, geralmente num suporte em papel, documentos, papéis, cartas, etc. Iconográficos, imagens que são retratadas, materiais ou físicos, uma estátua, por exemplo, visuais, sonoros, como uma gravação ou um LP antigo, e orais, que mesmo não tendo um tipo de suporte, eles permanecem e se continuam através da transmissão de uma geração para outra oralmente. Na numismática, podemos encontrar vários tipos de documentos históricos que se encaixam nessas classificações, como leis e alvarás coloniais e imperiais escritos, impressos, que tratam da criação, extinção ou regulação da moeda, orais, como algumas falas que dizem, por exemplo, quem já não escutou isso, de moedas brasileiras que tinham algum toque de ouro na composição, como a série de 1000 réis dos anos 30 da República, anos 20 e anos 30 da República, né? Mas principalmente os documentos históricos que a numismática trata, geralmente vem na forma escrita. Não podemos nos escusar de imaginar que a própria moeda é um documento na numismática. Se não vejamos, a moeda traz um contexto histórico do momento que foi cunhada, geralmente trazendo elementos que fazem entender esse período, um contexto social, que reflete as interações sociais dos grupos onde essa moeda foi criada, uma perspectiva econômica como forma e meio de pagamento, uma perspectiva artística dos desenhos que ela traz,
que pode identificar socialmente algum país, e também uma perspectiva industrial pelo processo de cunhagem. Vamos contextualizar a peça da coroação, a mais importante moeda da numismática brasileira, sob a perspectiva de documento histórico. Pela perspectiva histórica, a moeda representa o período de transição do Brasil de colônia para império, quando conseguimos nos formar como país a partir da soberania da independência de Portugal. No contexto social, podemos perceber uma transição de um regime marcado pelo absolutismo político, passando para um regime liberal, do qual a moeda representa pela não utilização da gravação proposta pelo cunhador, dado que deixou Dom Pedro insatisfeito por não incluir na legenda o nome constitucional, bem como pela sua representação com um busto ao modo de um imperador romano. Podemos perceber uma perspectiva econômica, dado que mesmo cortando os laços em relação à antiga metrópole portuguesa, continuamos a utilizar o mesmo sistema monetário dos escudos, tendo a representação da peça máxima do período imperial em seu início ser uma moeda de 6.400 réis, tais quais as moedas portuguesas assim eram. Podemos perceber que artisticamente a moeda se assemelha às moedas francesas do período absolutista, pela representação do busto nu com a coroa de louros ao modo de um imperador romano, bem como no seu reverso apresentar o brasão do império ainda encimado pela coroa portuguesa. Por fim, analisando a vertente industrial deste documento histórico, podemos perceber que essa moeda foi cunhada numa prensa de balancim. Veja quanta informação a gente consegue tirar dessa moeda. O documento histórico, fonte primária, tem como principais características confiabilidade, dado que representa com fidedignidade o período ao qual está relacionado. Ele se situa dentro de um contexto que permite explicar o momento no qual ele foi produzido. Ele serve como fonte de resgate daquele período histórico. Serve como uma ponte de diálogo entre o presente e aquele momento de produção, bem como uma forma de confrontação com o passado para se tentar explicar o presente. Como forma de estimular você, cursista, na pesquisa numismática, apresentaremos agora algumas fontes de consulta para documentos de numismática, principalmente nacional. O primeiro destes repositórios que trazemos à apresentação é o Arquivo Nacional, que está localizado no Rio de Janeiro. Tem como função para o Estado a gestão dos documentos de arquivo que são produzidos em todos os órgãos federais e para a sociedade a salvaguarda e acesso de acervos de importância fundamental para a nossa história, desde a colônia até os dias atuais. É de se registrar a sua importante publicação da série Documentos Históricos, que pode ser encontrada digitalmente na internet e é publicada ininterruptamente desde a década de 20, possuindo muitos documentos que interessam a história da numismática brasileira. Seu acervo pode ser consultado online, mas boa parte dos documentos que estão contidos neste arquivo não se encontram disponibilizados digitalmente, havendo que se visitá-lo presencialmente na cidade do Rio de Janeiro. Outro grande repositório de relevância para o pesquisador em numismática é a Biblioteca Nacional, também localizada no Rio de Janeiro. Ela é a depositária do patrimônio bibliográfico e documental do Brasil, sendo considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da América Latina. Entre suas várias responsabilidades, incluem-se a de preservar, atualizar e divulgar uma coleção com mais de 9 milhões de peças,
que teve início com a chegada da Real Biblioteca de Portugal ao Brasil e cresce constantemente a partir da doação, aquisição e do depósito legal de obras em seu acervo. Curioso ressaltar que a indenização de 2 milhões de libras paga ao Brasil para Portugal através de empréstimo da Inglaterra não foi pela independência, e sim pelo acervo da Biblioteca Real que ficou aqui no Brasil. Digitalmente, cabe aqui fazer menção a 3 elementos que são administrados pela Biblioteca Nacional. O primeiro deles é a Biblioteca Digital, na qual obras podem ser consultadas digitalmente, sem que haja necessidade de se deslocar até a sede da biblioteca no Rio de Janeiro. O segundo deles é o Projeto Resgate, que é uma parceria do Itamaraty, da Biblioteca Nacional e do Arquivo Histórico Tramarino, que indexou e digitalizou toda a documentação pertencente a esse acervo do Arquivo Histórico Tramarino de Portugal, tudo que é relativo ao Brasil, e a Hemeroteca Digital, que traz uma série de periódicos já publicados no Brasil, que estão indexados e digitalizados, sendo uma importante ferramenta para buscas de informações sobre moedas em jornais de época. O CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, tem um grande acervo relativo às mudanças econômicas do Brasil e também sobre a emissão de moeda. E ele cabe ser incluído aqui nesta apresentação como fonte de pesquisa documental, especialmente pela história recente do Brasil, nas décadas de 70, 80 e 90 até os dias atuais. Boa parte dos estados federados possuem arquivos públicos, dos quais cabe destacar o Arquivo Público do Estado da Bahia, o Arquivo Público do Estado do Pará e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. O Estado da Bahia e o Estado de São Paulo possuem boa parte do seu acervo digitalizados. Por exemplo, no Arquivo Público do Estado da Bahia é possível encontrar documentos relativos à cunhagem de moedas de cobre da Vila da Cachoeira, que estão disponibilizados à consulta de qualquer pessoa que tenha vontade e interesse em acessá-los. Partindo para acervos internacionais, começamos com o Arquivo da Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional de Portugal. Dentro do seu site, é possível fazer pesquisas relacionadas a termos da numismática, especialmente da numismática brasileira. É lá, por exemplo, que estão guardadas as chancelarias régias, ou toda a documentação de legislação promulgada pelos reis portugueses desde a fundação do país como nação, em 1140. Lá, por exemplo, é possível encontrar a referência do arquivo onde está localizada a Lei da Criação da Casa da Moeda do Brasil, em 1694, que deverá ser apresentado para os cursistas na nossa exposição virtual de sexta-feira. O Arquivo Histórico Tramarino, responsável por toda a documentação do ultramar português, desde o século XVI até a década de 70, possui diversos documentos relativos à história do Brasil, bem como à sua numismática. Através do projeto Resgate, é possível consultar esses documentos digitalmente. Outro importante arquivo português, pouco conhecido, porém bastante valioso, é o Arquivo Histórico da Imprensa Nacional Casa da Moeda, também situado em Lisboa. Nele é possível encontrar referências à cunhagem de moedas para o Brasil, à movimentação das cargas de ouro que entravam pelos portos de Lisboa e tinham que ser registrados na Casa da Moeda, bem como documentos relativos à emissão, criação e descontinuação da produção de moedas no período colonial. O Portal Português de Arquivos é uma ferramenta online, um site, no qual você pode buscar todas as informações de arquivos que estão indexados dentro da plataforma.
É um portal de todos os arquivos portugueses vinculados, inclusive aqueles que já apresentamos anteriormente, como os da Torre do Tombo e do Arquivo Histórico Ultramarino. Mas não somente. É possível encontrar informações em outros arquivos que interessam a história monetária brasileira. Aqui no Brasil, na Casa da Moeda, também é possível encontrar documentos que são importantes para a história numismática brasileira. A Casa da Moeda também possui um arquivo e nele você pode encontrar instruções técnicas, processos gráficos de criação e desenho da moeda, bem como dos processos de fabricação. A Casa da Moeda está localizada no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, e as visitas para consulta ao arquivo devem ser feitas antecipadamente junto à administração do arquivo da Casa da Moeda, não havendo possibilidade de consultas feitas pela internet online apenas. Dado que a moeda também é um documento histórico, é importante ressaltar que museus também são fontes de pesquisa documental da numismática. Para isso apresentamos, primeiramente, o Museu de Valores do Banco Central, que está localizado em Brasília. O museu, criado em 1966, possui um acervo numismático composto por mais de 135 mil peças, brasileiras e estrangeiras, abrangendo meios de pagamentos antigos e modernos. Estão presentes moedas, cédulas, condecorações, medalhas, títulos públicos e particulares, documentos históricos, além de documentos e objetos que caracterizam o progresso tecnológico da fabricação do dinheiro, como matrizes de cédulas, cunhos, desenhos originais de cédulas e de moedas. O Museu Histórico Nacional, criado em 1922 e localizado no Rio de Janeiro, possui aquela que é conhecida como a maior coleção nacional, com mais de 150 mil peças, entre as quais boa parte está exposta e outras guardadas em sua reserva técnica, bem como uma valiosa biblioteca de manuscritos e livros de numismática. Lá estão guardadas moedas que são emblemáticas tanto da história nacional como da internacional, possuindo um acervo de mais de 15 mil moedas gregas e romanas, bem como a famosa peça denominada índio, que até alguns anos atrás era única, uma moeda cunhada em prata para a expansão portuguesa na Índia, da qual o melhor e mais conservado exemplar se encontra hoje no acervo deste museu. Por fim, temos o Museu Herculano Pires, mantido pela Fundação Itaú Cultural e que reúne mais de 6.500 peças entre moedas, medalhas e condecorações, que estão expostas em 32 módulos e organizada cronologicamente.